intervalos ilimitados de números reais. Portanto, tem aqui um exemplo, portanto, aqui está escrito em compreensão, aqui temos a condição, aqui temos a representação geométrica. Portanto, quero todos os números reais, tais que sejam superiores, esses números têm que ser superiores a 5, então o limite inferior é 5, mas qual será o limite superior? Não tem limite superior, porque reparem, por mais que vocês pensem num número muito grande, há sempre outro ainda maior. Por exemplo, 40 mil trilhões, eu posso pensar nos 50 mil trilhões e por aí fora. Então, qual é a diferença? Já estão a ver qual é a diferença entre intervalos limitados e intervalos ilimitados. Os intervalos limitados, que já vimos anteriormente, portanto, por exemplo, 2, 5, é um intervalo limitado. Porquê? Porque ambos os extremos são números reais. No caso dos intervalos ilimitados, o que é que acontece? Pelo menos um dos extremos não é um número real. Por exemplo, 5 a mais infinito, certo? Ou então, por exemplo, que é o caso deste, a representação deste conjunto na forma de intervalo será bola aberta de 5 a mais infinito, certo? Ou outro exemplo, menos infinito, certo? Que vamos já ver, até 10, por aí fora. Ou então, pelo menos significa, o que é que eu disse? Pelo menos um dos extremos não é um número real, significa um dos extremos não é um número real, ou os dois extremos não é um número real, como é o caso, menos infinito até mais infinito, certo? Que é igual ao conjunto dos números reais. Nem todos os subconjuntos de R definidos por uma condição podem ser representados através do intervalo limitado. Outro exemplo, aqui também o intervalo é ilimitado, porque eu quero que todos os números reais que sejam maiores ou iguais a 1,5. Portanto, não é limitado superiormente, então fica, na forma de intervalo vai ficar o quê? Começa, o limite inferior é 1,5, mas o superior é o mais infinito, portanto, mais infinito sempre aberto. Aqui, outro intervalo ilimitado. Neste caso, outro intervalo ilimitado. Porquê? Porque o limite inferior não é um número real, portanto, quero todos os números reais inferiores a zero. Então começa aonde? Ora, no menos infinito, porque por mais que eu pense no número pequenino, há sempre outro ainda mais pequenino. Portanto, no menos infinito até zero. Também ilimitado, porque o limite inferior é menos infinito, portanto não é um número real. Portanto, não se esqueçam, lembre sempre da esquerda para a direita. Pronto, e basicamente é isto. É super fácil. Observação muito importante, como já disse, nos extremos menos infinito e mais infinito, os intervalos são sempre abertos, já que menos infinito e mais infinito não são números reais, logo não pertencem ao intervalo. Aqui tem todos os casos que podem encontrar intervalos ilimitados, portanto, aqui escrito em compreensão, tem que saber bem isto, uma condição, é só esta parte aqui, representação na reta real e na forma de intervalo. Ainda falta a extensão, mas já vimos que a extensão, por exemplo, x pertence a n, tal que x é menor do que 10 e maior do que 5. Ora, eu aqui, este conjunto que está escrito em compreensão, eu posso representar também em extensão, porque o x eu quero números naturais, então, ora, ali no meio entra o 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Está escrito em extensão. No caso, se tivesse aqui r, eu aqui já não posso escrever em extensão, por isso é que surgiram os intervalos de números reais, certo? Porquê? Porque entre 5 e 10 existe uma infinidade de números, eu não conseguia colocar aqui todos os números, portanto, escrevemos na forma de intervalo. Se aqui x pertence a r, seria 5 a 10, ambos abertos.
aqui, portanto, representação na forma de intervalo será de 2 a 5, ambos fechados, de 2 a 5 fechado à esquerda e aberto à direita, de 2 a 5 aberto à esquerda e fechado à direita, portanto agora um intervalo ilimitado, portanto quer todos os números reais superiores ou iguais a 3, então o limite inferior é 3 e o superior mais infinito, e por aí fora. Para terminar, representa na forma de intervalos de números reais os seguintes conjuntos. Portanto, o R já vimos, tanto faz escrever R como de menos infinito a mais infinito aberto, R+. Reparem, o que é R+? São todos reais positivos. Então, ó, reparem, certo? São todos números que estão alguns por aqui. Então, o 0 é neutro, então o 0 não entra. Então, aqui, bola aberta. Portanto, aqui fica de 0 aberto até mais infinito. R- são todos reais negativos. Então, onde começa? Aqui no menos infinito até 0. O 0, como R-, o 0 é neutro, não é negativo, então bola aberta. Então vai ser o quê? Menos infinito a 0 e 0, intervalo aberto. Ora, qual é a diferença entre este e este? É que este aqui, o 0 já entra, portanto, como é que se lê este conjunto? Este conjunto, que é um subconjunto de R, é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, não negativos, não quer os negativos, quer os positivos e quer o 0, certo? Porque é que nós dizemos isso? Porque o 0 é neutro, tá? Então, ó, vai ser de 0 fechado a mais infinito. E ali, o 0 também entra, só que é R0-, portanto a explicação é idêntica à de cima, portanto parecido com este, só que aqui bola aberta no 0, aqui bola fechada no 0.